Mensagem 2. João, capítulo 3, versículos 3 e 5. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, porém, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Precisamos perceber que todo tipo de vida é um reino. A vida vegetal é o reino vegetal. A vida animal é o reino animal. A vida humana é o reino humano. E a vida divina é o reino divino. Uma vida é sempre um reino. A vida de Deus é o reino de Deus. Se quiser entrar num reino, você precisa da vida daquele reino. Se quiser entrar no reino vegetal, você precisa da vida vegetal. Se quiser entrar no reino animal, precisa da vida animal. Nós, seres humanos, estamos no reino humano, porque nascemos nele. Temos a vida humana. A vida humana é a entrada no reino humano. No mesmo princípio, João 3, 5, nos diz que precisamos nascer do Espírito, o que significa nascer com a vida divina, a vida de Deus, a vida eterna incriada. Então podemos entrar no reino de Deus. A vida de Deus é a nossa entrada para o reino de Deus. Precisamos ver esse princípio básico. A maioria dos mestres cristãos, ao tocar nesta questão do reino, não vê esse princípio básico. No passado, embora nosso entendimento com respeito ao reino de Deus não estivesse errado, era definitivamente incompleto. Em nosso entendimento, o reino de Deus era apenas o reinar de Deus. Esse tipo de entendimento se baseava na percepção humana, mais do que na revelação de Deus. Se o reino de Deus é simplesmente o reinar de Deus, então isso significa que é Deus controlando o homem. Por exemplo, quando você estivesse para fazer algo mal, ou prestes a dizer uma palavra má, ele o advertiria primeiro. E se você se recusasse a ouvir, então ele castigaria você. Esse tipo de entendimento e percepção sobre o reino de Deus é muito estreito. Eu temo que esse seja nosso entendimento comum do reinar de Deus, de que todo dia há um chicote nos regulando exteriormente. Na verdade, o reinar de Deus não é uma questão exterior, mas uma questão de vida. Todo tipo de vida tem sua natureza e habilidades específicas. Tome a bananeira como exemplo. Você não precisa se preocupar se a bananeira produzirá bananas redondas. Do mesmo princípio, você não precisa fazer exigências ou instruir a macieira ou a pereira. Elas espontaneamente produzirão frutos na forma de maçãs e peras, respectivamente. Devemos ter um entendimento claro do reino de Deus. O reino de Deus é Ele mesmo, e o reino de Deus tem Deus como seu conteúdo. Além disso, esse conteúdo é Jesus Cristo, que é Deus encarnado para ser um homem, e que é o próprio Deus como a realidade do reino de Deus. João 3,3 diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é uma esfera divina, e o homem deve ter a vida de Deus para entrar nela. Como dissemos antes, a própria vida é um reino, um mundo e um elemento regulador. Similarmente, o reino de Deus é o próprio Deus, e Deus mesmo é vida, possuindo a natureza, a capacidade e forma da vida divina, que constitui
a esfera do governo de Deus. Podemos dizer que vivemos no reino de Deus. Contudo, na prática, podemos viver em outra esfera no dia a dia. Ao invés de viver no reino de Deus, podemos viver nos reinos da lei, ética ou moralidade. Aqueles que vivem no reino de Deus têm Deus como sua vida e o vivem. Deus vive neles por meio deles e é expresso neles. Como resultado, eles vivem uma vida que não expressa nada, a não ser o próprio Deus. Deus é a verdadeira santidade, moralidade e ética. Portanto, ter Deus como vida e vivê-lo é viver de uma maneira que é mais elevada que a moralidade ou ética humanas.